Ela pensou que tinha encontrado o amor da sua vida, um atleta internacional e mundialmente famoso no boxe. Ela ficou super feliz por anunciar sua gravidez, até que depois de desaparecer, alguns dias depois, o seu corpo foi encontrado jogado em uma lagoa e amarrado em um bloco de concreto. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Inclusive, se você quiser, também me marca lá na rede vizinha quando você estiver assistindo algum vídeo aqui do canal, porque eu tô sempre repostando. Bom, é isso. Então vamos pro caso de hoje. Félix Vero Sanches nasceu em 19 de maio de 1993 em San Juan, no Porto Rico, e ele cresceu em uma família de classe média e desde a infância ele sonhava em se tornar um jogador de beisebol. Até que quando ele completou 9 anos de idade, um amigo da família foi visitá-los naquele ano e levou o filho mais novo dele, que também tinha uma idade próxima ao Félix. Então, em determinado momento daquele dia, enquanto os meninos estavam brincando no quintal, eles começaram a brigar e se bater, e os pais precisaram separá-los. Naquele mesmo dia, o pai do Félix acabou dando um sermão no filho, dizendo que se ele queria brigar com alguém, isso seria usando luvas. Então, pensando nisso, alguns dias depois, o Félix pediu para que o pai dele levasse ele até uma academia de boxe. De acordo com os relatos do pai, desde aquele primeiro contato com a primeira aula ali de boxe, o Félix já se apaixonou pelo esporte e decidiu que queria seguir carreira como um atleta de boxe. Então, durante a adolescência, o Félix começou a participar de diversos campeonatos de boxe e quando ele completou 16 anos, ele se tornou o campeão pan-americano júnior e no ano seguinte ele se tornou o campeão nacional de Porto Rico em boxe. No outro ano, ele acabou participando também dos Jogos Olímpicos de Londres, ele acabou chegando nas quartas de final e nos anos seguintes ele começou a participar dos campeonatos profissionais, já que ele já estava com a maioridade, e dos 29 campeonatos que ele participou, ele ganhou 27 deles, então ele realmente era um grande nome ali do boxe e todo mundo sabia quem era ele ali na época. Foi aí que em 2015 ele conquistou seu primeiro cinturão no campeonato WBO Latino e quem acompanhava o esporte acreditava que o Félix seria um dos maiores nomes do boxe mundial, até que tudo mudou quando ele conheceu uma moça chamada Keishla Rodrigues. Keishla Marlene Rodrigues Ortiz nasceu em novembro de 1993 em San Juan, no Porto Rico, e ela era filha de José e Caíla Rodrigues e tinha 2 irmãos. Keishla era uma menina muito alegre, muito sociável, ela era uma menina assim que todo mundo gostava, e o maior sonho da Keishla era se tornar veterinária quando ela pudesse, cursar. Então realmente era o maior sonho da vida dela, ela vivia em prol de estudar para conseguir ser uma boa veterinária. E o Félix, ele acaba conhecendo a Keishla na escola, na verdade, porque eles estudavam juntos. Na verdade, eles se conheciam desde o jardim de infância, porém eles foram realmente se aproximar e se conhecer já no ensino fundamental para o ensino médio. Então eles acabaram ficando muito amigos naquele ano ali que eles estavam quase concluindo. Durante esse período que eles estavam bem mais próximos, eles começaram meio que um romance ali, porém eles não oficializaram nada, praticamente eles ficavam juntos, depois se separaram, então era mais um relacionamento assim de muita amizade e aí eles acabavam se relacionando romanticamente, porém nada oficializado como um namoro, por exemplo, era realmente, eles se encontravam, ficavam vez ou outra e depois se separavam, até porque o Félix ele tinha essa vivência de viajar para diversos campeonatos, então ele não conseguia ficar exatamente na mesma cidade por muito tempo. E como ele estava realmente crescendo e abrindo os olhos para o internacional, nos esportes, então ele acabava tendo essa rotina bem agitada de treinamento, competições, e ele acabava não conseguindo se dedicar de fato a um relacionamento. Foi aí que em 2011 os pais da Keishla eles acabam se separando e a mãe da Keishla decide ir morar nos Estados Unidos, chama a filha para ir para os Estados Unidos, porém a Keishla diz que não quer ir, ela gosta muito da cidade deles e acaba decidindo ficar junto com a irmã lá na cidade, lá em Porto Rico, porque ela era muito próxima à irmã dela, elas eram praticamente melhores amigas, então elas meio que decidem ficar ali junto com o resto da família e a mãe vai embora para os Estados Unidos, porém eles
continuou esse relacionamento com a mãe, ela era bem próxima da mãe dela também, elas continuam sempre se conversando, apesar de não estar morando mais no mesmo país. Foi aí que quando o Félix tinha 18 anos de idade, ele acabou se envolvendo com uma moça chamada Elis Marie Santiago, que na época tinha apenas 14 anos e ainda estava na escola. Ele iniciou um relacionamento sério com a garota, mesmo ainda se encontrando com a Keishla desde a época da adolescência. A irmã e a mãe da Keishla sabiam desse relacionamento que ela tinha com o Félix, mesmo agora que ele já tinha anunciado um relacionamento oficial com essa moça que ele tinha conhecido, porque o Félix nesse momento ele estava bem na mídia, então meio que os tabloides ficavam anunciando, né, fofoca. E ele tinha de fato anunciado esse relacionamento com essa moça, que também estava se tornando uma influencer ali, naquele momento em que eles se conheceram, estava se tornando um pouco conhecida. Então, os familiares da Keishla super ficavam apoiando para que ela deixasse esse relacionamento com o Félix, já que ele tinha anunciado esse novo relacionamento com essa moça. Porém, a Keishla sempre dizia que não conseguia se separar dele porque ele era o melhor amigo dela e ele era o amor da vida dela. E por mais que eles não ficassem juntos de forma aberta, eles tinham um relacionamento muito forte e ela não conseguia simplesmente ligar para ele e dizer que queria acabar. Então, por isso ela se mantinha naquele relacionamento, mesmo sabendo que ele oficialmente estava com outra pessoa. Inclusive, o relacionamento do Félix com a Elisa era tão sério que na época o casal já estava fazendo planos até para se casar e ter filhos. E eles acabaram de fato se casando em 2006, quando a Elisa já tinha cerca de 19 anos de idade. A Elisa era uma menina muito nova, muito ingênua, era uma menina assim muito carismática. Ela também achava que tinha encontrado o amor da vida dela, afinal, ele estava com ela, era um amor correspondido, ele era um super astro ali, atleta do boxe. Ela estava muito famosa ali aos 19 anos, ela já era bem conhecida nas redes como influencer e modelo. Então ela tinha assim o plano da vida dela, era tudo que ela queria, ter se casado com um homem que ela se apaixonou desde a adolescência e se casou e teve os primeiros filhos. Então ela nunca imaginaria que o Félix tinha esse relacionamento com a Keishla escondido. Então ela realmente pensava que estava ali no relacionamento perfeito. O Félix ele já estava ali no auge da carreira dele, ele já tinha ganhado o prestígio que ele precisava, ele já estava ganhando muito dinheiro, ele já era praticamente milionário ali. E ele acaba sofrendo um acidente de moto, um acidente considerável até grave, só que ele acaba se recuperando bem rápido e ele volta para os campeonatos. E ali depois, 3 anos, eles acabam anunciando nas redes sociais que o casal ia ter o primeiro filho. Então eles estão assim, super felizes, no auge das suas vidas. A Elisa ela acaba realmente ficando muito famosa, ela era influencer, então ela acaba publicando praticamente toda a rotina que eles estavam tendo com o bebê e tudo mais, e todo mundo fica seguindo ali o casal, porque realmente era o casal dos sonhos, o casal super bonito, então todo mundo queria acompanhar ali a dinâmica da vida deles. Como a Elisa e o Félix eram muito conhecidos nas mídias, o Félix ele era sempre colocado como o pai exemplar, o marido exemplar. Então, por mais que as pessoas não soubessem e ele vivesse de fato esse relacionamento do Contos de Fadas que todo mundo queria ter, ele ainda assim vivia aquele relacionamento escondido com a Keishla. E algumas pessoas até dizem que na verdade a Keishla teria tentado diversas vezes acabar esse relacionamento com o Félix, mas sempre que ela tocava no assunto, ele meio era que incisivo ali em dizer que eles não iam terminar até que ela encontrasse alguém melhor do que ele. Então, mesmo tendo o relacionamento oficial dele ali com a esposa dele, com a família dele, ele meio que não deixava a Keishla se desvencilhar ali daquele relacionamento escondido que eles tinham. Até que em 2020, a Elisa, a esposa do Félix, acaba descobrindo diversas conversas do Félix com supostas amantes. Então ela fica muito indignada, inclusive uma dessas conversas que ela pega é com a Keishla, e ela fica realmente muito triste e acaba expondo tudo isso na mídia, como eles eram muito conhecidos, então realmente se torna uma polêmica muito grande. Inclusive, o Félix acaba perdendo diversos contratos com grandes empresas porque eles não queriam se associar a uma pessoa que estivesse envolvida em um escândalo como aquele. Então, realmente se torna uma decadência ali com os contratos do Félix. Porém, eles acabam meio que se reconciliando depois e eles retornam ali para o convívio familiar. Então, ele
é expulso de casa, porém depois de algum tempo eles acabam voltando a morar juntos. Mas apesar disso, ele já tinha perdido diversos contratos, ele realmente tinha perdido muito dinheiro ali com aquelas fofocas em torno do escândalo que se tornou o relacionamento dele. Até que no ano seguinte, 2021, a Keishla acaba descobrindo que estava grávida e ela fica super feliz. Ela estava grávida ali do amor da vida dela, que ela acreditava que era o amor da vida dela. E ela liga pro Félix para contar a notícia, só que ao invés de ele ficar super feliz, né, já que ele tinha esse relacionamento ali secundário com ela, com a menina desde praticamente a adolescência, ele acaba ficando furioso e simplesmente exige na verdade que a Keishla retire a criança, porque ele não queria ser o pai. Porém, a Keishla diz que não vai fazer isso, era o sonho dela se tornar mãe, mesmo que ele não quisesse participar da vida da criança, ela não faria isso. Porém, ele fica furioso, dizendo que ela vai sim fazer, porque se aquilo vazasse pra mídia, aí sim que ia afundar a carreira dele de vez. Ele estava se reconstruindo do último escândalo, então ele não ia aceitar que outro escândalo atrapalhasse os contratos dele e atrapalhasse a carreira dele. Então ele queria que ela sim tirasse a criança de qualquer maneira. Então, diante da negativa da Keishla, naquele dia o Félix decidiu contratar um conhecido chamado Luiz Antônio Cadiz Martins, que trabalhava em uma oficina, mas sempre estava envolvido em pequenos crimes. O Félix teria contado a situação dele e teria chamado o Luiz para ajudar ele a se livrar da Keishla em troca de uma boa quantia em dinheiro. Então, naquele mesmo dia, depois que o Félix combinou o que faria com a moça junto com o Luiz Antônio, ele acabou ligando para Keishla dizendo que queria encontrar com ela no dia seguinte porque queria resolver essa questão da criança pessoalmente. Então, a Keishla concordou de se encontrar com ele, onde eles geralmente se encontravam. Porém, depois que ela desligou o telefone, ela ligou para a irmã dela para dizer que ia se encontrar com Félix e que se ela apresentasse o resultado da gravidez pessoalmente, provavelmente ele ficaria muito feliz e tiraria da cabeça essa ideia de retirar a criança. Então a expectativa dela era que ao encontrar ele pessoalmente, ele ia mudar de ideia e realmente ia querer criar essa criança junto com ela. Ou pelo menos ia desistir dessa ideia de querer retirar a criança. Então ela contou tudo para a irmã e contou que ia encontrar com ele, onde geralmente ele se encontrava. A irmã da Keishla já não teve essa mesma impressão. Ela sabia que o Félix teria pedido para Keishla tirar a criança e ela sabia que de fato ia impactar muito na carreira dele, então ela ficou muito receosa desse encontro aí, já que ele vinha de uma negativa dizendo que queria que tirasse a criança de qualquer maneira. Então ela ficou bem preocupada com a irmã encontrar com ele grávida assim. Inclusive ela disse para a irmã não se encontrar com ele, que era melhor ela ficar na dela e que ela, se ela queria ter o filho, tivesse por conta própria e não envolvesse o Félix. E ela também acabou ligando para a mãe das duas, contou também o que aconteceu. A mãe ligou para Keishla pedindo também para que ela não fosse encontrar com o Félix. Porém, ela sempre dizia não, que ele jamais faria alguma coisa com ela e que ela tinha certeza que ele ia aceitar bem a gravidez quando ela apresentasse o resultado pessoalmente. Foi aí que em 29 de abril de 2021, a Keishla saiu de casa e foi se encontrar com o Félix no horário combinado. E ao entrar no carro do Félix, a Keishla teria mostrado o resultado do exame e imediatamente o Félix exigiu o aborto. Então a Keishla disse que não faria aquilo de forma nenhuma. Então o casal começou a brigar violentamente dentro do carro, até que o Félix bateu na cabeça da Keishla e fez com que ela desmaiasse. Nesse momento, o Félix injetou na Keishla uma seringa cheia de substâncias ilícitas que ele teria conseguido com o Luiz, e junto com o comparsa que estava escondido próximo ao carro, eles colocaram a moça amarrada em um bloco de concreto no banco de trás e cobriram o corpo com um pano para que ninguém visse. Em seguida, o Félix dirige o carro dele e o Luiz pega o carro da Keishla e ambos vão até uma ponte sobre a Lagoa São José e jogam o corpo da Keishla da ponte ainda com vida. Para ter certeza que a moça não sobreviveria de forma alguma, eles ainda teriam atirado diversas vezes em direção ao que o corpo foi jogado, para que realmente ela não tivesse possibilidade nenhuma de sair com vida daquela situação. Foi aí que no dia seguinte, os funcionários da clínica veterinária onde a Keishla trabalhava, eles acharam bem
estranho porque a moça não compareceu ao dia de trabalho e ela realmente não era do tipo de simplesmente sumir e não avisar. Então eles ficaram bem preocupados e acabaram ligando para a irmã da Keishla para saber se tinha acontecido alguma coisa, se ela estava doente, o que é que tinha acontecido para ela não ter ido trabalhar. Foi aí que a irmã da Keishla ficou bem preocupada porque sabia que ela tinha ido encontrar o Félix e ela vai na casa da Keishla para ver se ela tinha voltado para casa, por exemplo, tinha acabado passado batido do trabalho, tinha dormido, alguma coisa nesse sentido. Porém, quando ela chega na casa da Keishla, ela percebe que a casa tá vazia e aí ela fica realmente bem preocupada sabendo que algo tinha acontecido com a irmã. Naquele momento, ela decide então ligar imediatamente para a polícia e denunciar o desaparecimento da irmã e ela acaba relatando também as ameaças que a Keishla estava recebendo do Félix. Ela acaba também entrando em contato com o Félix, mas ele teria dito que naquela noite ele estava em casa com a família dele e não teria visto a Keishla naquela noite. Inicialmente, a ideia da irmã e da mãe da Keishla era que o Félix teria sequestrado a menina e teria colocado de forma não voluntária em uma clínica de para que ela tirasse a criança como ele queria desde o início. Porém, elas acabaram consultando todas as clínicas ali da cidade e não tinha nenhuma Keishla que teria dado entrada. Então elas começaram a ficar ainda mais preocupadas porque não era de fato o que elas tinham pensado. Então a menina realmente estava desaparecida. A polícia imediatamente começou a investigar amigos, colegas de trabalho e diversos cartazes de pessoa desaparecida foram distribuídos na cidade e nas redes sociais. Durante os depoimentos, nenhum dos entrevistados tinha notícias da Keishla e nem tinha notado algo incomum nos dias anteriores ao seu desaparecimento. Foi aí que o caso rapidamente chegou na mídia quando foi divulgado que uma moça estava desaparecida e que ela supostamente estava grávida de um atleta famoso boxeador. Então meio que a mídia ficou em cima para tentar identificar quem era esse famoso atleta e quem era essa moça que estava desaparecida. Foi aí que a família da Keishla começou a ir para a mídia e para as redes sociais anunciar que sim, a Keishla tinha um relacionamento com o Félix, que ele tinha ameaçado a menina diversas vezes para que ela tirasse a criança e que nesse momento ela estava desaparecida depois de ter supostamente se encontrado com ele. Então, novamente, a vida do Félix se torna um escândalo e todo mundo começa a falar dessa traição, desse suposto filho que ele ia ter com essa moça e, obviamente, sobre o desaparecimento da moça. Então, no dia seguinte, o carro da Keishla foi encontrado abandonado em um ferro velho ali na zona leste da cidade e dentro do carro estavam todos os documentos e pertences da moça, o que indicava que não tinha sido um roubo, por exemplo, porque tudo de valor estava ali dentro e também não tinha indícios que tinha tido alguma luta ali dentro do automóvel. Então eles começaram a investigar qual a trajetória esse automóvel tinha feito e por onde a Keishla teria andado supostamente naquele dia que ela desapareceu. No dia 1º de maio, a polícia recebe então a denúncia de algo que parecia um corpo boiando perto da ponte onde Keishla teria sido jogado dias antes e a ligação anônima supostamente teria sido realizada pelo Luiz. Então a família da Keishla foi chamada para identificar o corpo e apesar do avançado estado de decomposição, o corpo foi confirmado como sendo da Keishla por causa de uma tatuagem que ela tinha no braço. Na autópsia foi constatado que no corpo da Keishla também tinham altas doses de sedativo e remédios para animais no seu organismo. Então, muito provavelmente ela teria sido dopada antes de ser jogada naquele lago. A mídia, é claro, começou a se aproveitar daquela situação de tudo que eles estavam encontrando ali sobre aquele caso, principalmente por envolver uma pessoa muito famosa na época. Então, assim, eles não poupavam manchetes, falavam a todo momento sobre o caso e a família também aparecia na mídia para pedir justiça. Isso acabou gerando uma comoção generalizada. Então, praticamente, as pessoas começaram a sair nas ruas para pedir justiça por Keishla. O Félix foi então rapidamente preso como principal suspeito do crime, mas no interrogatório ele negou completamente o envolvimento no caso, já que de acordo com ele, na noite do desaparecimento de Keishla, ele estava em casa com a família. Como a polícia não tinha provas concretas para acusá-lo e ele supostamente tinha um álibi de estar em casa no dia que a Keishla desapareceu, então ele foi rapidamente solto depois de prestar os depoimentos, até que a polícia decide então chamar a esposa do Félix para tomar alguns depoimentos dela. Nesses depoimentos, a Elisa diz que confirma que sabia do caso do Félix com a Keishla já de alguns anos antes, porém não sabia que ele ainda mantinha contato com ela e que tinha essa suposta gravidez.
Além disso, ela disse que o Félix não estava em casa na noite do desaparecimento da Keishla. Então, paralelamente a essa investigação, a polícia começa a pegar algumas câmeras de segurança de algumas trajetórias até aquele lago onde o corpo da Keishla foi encontrado. E durante o período ali que ela sumiu, eles conseguiram pegar nas câmeras o carro do Félix se dirigindo para aquela localização e o carro da Keishla também se dirigindo para aquela localização. Porém, eles puderam constatar que no carro da Keishla não era ela que estava dirigindo. Então, a polícia rapidamente descobre que o caso não teria sido feito apenas pelo Félix, mas que ele teria tido a ajuda de outra pessoa. Além dessa gravação que eles acabam pegando dos carros indo para a direção da ponte, a polícia também pediu uma perícia no carro do Félix e foram de fato encontrados alguns fios de cabelo e algumas marcas de sangue que eram da Keishla. Então ele rapidamente foi preso. Como a notícia do crime começou a se espalhar cada vez mais, a notícia também de que o Félix tinha sido preso acabou se espalhando também. Então o Luiz acabou ficando com medo de pegar uma grande pena, já que ele já tinha sido condenado por outros delitos. Então ele acaba se entregando para a polícia e dizendo que ele contaria tudo o que tinha acontecido naquela noite, desde que ele pegasse uma pena menor. Então ele diz que vai ali ajudar a polícia a desvendar aquele mistério, mas realmente só se ele tivesse essa pena amenizada, né, por estar ajudando ali na investigação. Então o Luiz, ele acaba contando que conhecia o Félix e que ele tinha ligado para ele justamente para contratar o serviço dele em troca de uma boa quantidade de dinheiro, desde que ele ajudasse a esconder o corpo de uma moça. Então a participação dele teria sido em ocultar o corpo, não de fato no assassinato, né? Até porque ele imaginava que o Félix teria tirado a vida da moça quando ele prendeu ela no concreto. Inclusive, ele disse que foi ele que prendeu ela no concreto. Então, ele disse que a participação dele foi exclusivamente em esconder o corpo. Mas ele conta para a polícia toda a dinâmica. Inclusive, ele disse que supostamente teria sido ele que tinha ligado para a polícia informando onde estava o corpo, justamente porque ele já queria dar essa ajuda aí na investigação para que ele tivesse essa pena reduzida, já que a participação dele foi indireta ali no caso. Então ele acaba também sendo preso, porém ele tem essa pena minimizada aí por questões de estar ajudando na investigação da polícia. Depois do depoimento do Luiz, a polícia também conseguiu encontrar na casa do Félix a arma usada para disparar na moça, além de verificar nas chamadas realizadas naquela noite algumas ligações do Félix para Keishla e para o Luiz, e a localização do sinal dos celulares, confirmando a história que o Luiz tinha confessado. O velório da Keishla foi absurdamente enorme, teve a participação de diversas celebridades e pessoas famosas que se comoveram com a situação, principalmente por ter um outro famoso ali envolvido no caso. Então, várias pessoas foram lá prestar solidariedade para Keishla e para a família dela. Então, foi um caso assim que ficou muito televisionado e ficou muito conhecido rapidamente, justamente por envolver essas pessoas que já estavam na mídia, inclusive por casos de traição. Então a mídia assim foi bem responsável por ampliar, né, esse caso e colocar ele como sendo um dos casos mais famosos ali do país. Já o Félix, ele foi acusado de roubo de carro, sequestro, assassinato premeditado, assassinato de um feto e ocultação. Devido à gravidade dos crimes, o Félix teria sido sentenciado à pena de morte. Porém, a família da Keishla pediu ao júri para que a sentença fosse de prisão perpétua para que o Félix pagasse a dívida ainda em vida. No julgamento, o júri considerou que o crime havia sido premeditado e tinha requinte de crueldade contra uma mulher grávida. Com a reconstituição do crime, com o depoimento do Luiz e a participação da Elisa na confirmação que o Félix não estava em casa naquela noite, ele foi então condenado. Então, em 3 de novembro de 2023, Félix Verdejo Sanches, ele foi considerado autor do crime e foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Também já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like se você ainda não deixou. E se você quiser também, me segue nas minhas outras redes para a gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.